Olá, bem-vindo, bem-vinda! Deus abençoe você, que alegria, que satisfação, que prazer poder entrar no seu santo e abençoado lar, saudar você, desejar assim tudo de bom, muitas alegrias, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde, minha gente. É claro, eu já falei vida e saúde, começou! Estamos ao vivo, com a graça de Deus, começando o nosso programa Vida e Saúde, programa que tem sempre esse acento, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina, a gente toda semana caminham juntos e quem ganha com tudo isso, eu e você, porque a gente vai aprendendo a cuidar mais e melhor do nosso corpo, da nossa saúde. Você tem bom gosto, você quer saúde para a sua casa, é por isso que você está conosco. Então hoje nós queremos convidar você a interagir e participar conosco. Por quê? Porque já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Luiz Antônio Braganholo Júnior, popularmente conhecido como Dr. Luiz Braganholo, ele que é médico pneumologista e também coordenador do Departamento de Pneumologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Aceitou nosso convite hoje para falar sobre doenças respiratórias, em especial um acento sobre asma. O que é asma? Como prevenir? Tem cura? Tem tratamento? Tudo que a gente precisa, as temperaturas estão baixando. A estação do ano proporciona justamente esta reflexão. Por isso que ele veio até carinhosamente até aqui para nos ensinar a cuidar mais e melhor, para passar essa estação, acima de tudo, não prejudicando a nossa saúde, nem física e acima de tudo assim, da nossa qualidade de vida. Eu quero lembrar que você também pode e deve participar, gente. 19-3871-9620. 19-3871-9620. Diretor, estamos ao vivo também pelo Facebook? Estamos ao vivo pelo Facebook. Pode mandar o link aí, redes sociais, o mundo inteiro pode participar. E é importante, se você pode entrar lá na Rede Século XXI, já está lá o link no Facebook, está aí na tela para você. Estamos, você está vendo a tela já do Facebook, estamos lá falando, já estamos no Facebook. Então pode copiar o link, mandar o link, interagir conosco, mandar sua pergunta também pelas redes sociais, viu gente? O doutor já está aqui e nós já começamos, estamos ao vivo. A nossa produção preparou uma pequena informação sobre o tema. Nós queremos convidar você a entender a dimensão do assunto para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Luiz Braganholo sobre o tema de hoje, asma e doenças respiratórias. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a asma afeta por volta de 20 milhões de brasileiros e mata 5 por dia no país. 12% dos casos de asma estão sob controle e cerca de 85% dos pacientes que pegam os medicamentos nas farmácias populares usam de forma errada e deliberadamente quando acham que é preciso. Além disso, a asma grave tem um custo 5 vezes maior para o sistema de saúde, porque gera 20 vezes mais internações. Quer ficar por dentro de mais informações sobre esse tema? Então fiquem ligadinhos, porque o Vida e Saúde já está no ar. É com você, Frei Rinaldo. Muito bem, Carlão. Melhoras aí, soube que também machucou um pouco a mão. Melhor para você, Carlão, que Deus abençoe. Muito obrigado aí pela jogar essa bola para a gente aqui. Muito obrigado também por todas as matérias aí que você faz, que toda a nossa produção do Vida e Saúde sempre faz com muito carinho, com muita atenção, viu gente? Mas já está aqui, vamos saudar, vamos acolher o Dr. Luiz Braganholo, médico pneumologista. Dr. Luiz, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo mais uma vez aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Muito obrigado, viu? É sempre uma satisfação. Eu lembro Fico muito contente pelo convite. Eu lembro que o senhor veio aqui e falou sobre doenças do outono, é isso, doutor? Exatamente. Né? Doenças do outono, hoje também doenças respiratórias. Exato. Né? Doutor, o brasileiro está sofrendo muito de asma? Ele entende o que é asma, doutor? Como é que é? O brasileiro sofre muito com asma, mas o brasileiro, e não é exclusividade dele, isso é característica do paciente com asma no mundo inteiro. Ele não consegue entender a gravidade, a seriedade dessa doença. Primeiro pela confusão do termo. Muitas pessoas vêm com nomes diferentes, falando sobre asma, bronquite, bronquite asmática, bronquite alérgica, asma brônquica. Isso tudo é sinônimo. Eu costumo dizer que é tudo um grande guarda-chuva com nomes diferentes para designar a mesma doença. O nome correto que a gente atualmente utiliza é de asma, né? E quando você fala asma, a gente está falando de uma doença extremamente complexa, porque a asma ela pode ter inúmeras manifestações diferentes, ela é de curso prolongado, persistente e crônico. Trata-se de uma doença para a qual não existe cura, a origem dela é genética, tem toda uma transmissão de hereditariedade.
Uma vez asmático, sempre tem que ficar muito atento, porque as manifestações vão mudando ao longo do tempo, mudam de pessoa para pessoa, mas enfim, tem que ser encarada como uma doença tal qual hipertensão e diabetes. Uma vez com esse diagnóstico, necessita de acompanhamento pela vida inteira, tratamento adequado, dosimetrado, como a gente chama de tratamento personalizado, para que você tenha a melhor resposta e preserve a função pulmonar. Muito bem, gente, que bela introdução, enfim. O doutor, então quer dizer que tem um fator genético, mas eu posso adquirir também com o meu estilo de vida, qualidade de vida, doutor? Como é que é? Isso ainda é muito discutido, mas atualmente a gente tem tido muitos estudos mais abrangentes sobre a asma. E é impressionante que quanto mais se estuda, mais difícil ela fica, mais complicada ela se torna, mais séria ela vem se apresentando. Tá? É muito comum você conversar com o paciente na hora de fazer o diagnóstico e vir aquela impressão que a asma é uma doença da infância. Acomete só as crianças, depois ela cresce, passa por uma determinada idade e deixa de ser asmática. Infelizmente isso não é verdade. Atualmente nós temos um grande número de diagnósticos sendo feito depois dos 50, 60 anos de idade. É uma síndrome que a gente começou a chamar como asma de início tardio, já para as pessoas de maior idade. Mas a gente vem percebendo que a manifestação dessa asma é diferente da asma da criança, é diferente da asma do adolescente, do adulto jovem. O mecanismo imunológico é diferente, você tem uma mediação do organismo muito complexa. Então, a gente está dizendo que a asma está difícil definir como uma doença só, mas são várias doenças englobadas debaixo dessas classificações todas, tá? E que com o tempo vão tendo manifestações cada vez mais diferentes. É extremamente complexo. O doutor Luiz, o fato de toda doença, a gente sempre diz, olha, essa doença tem seu sintoma. O que diferencia, por exemplo, sintomas de uma asma, de uma gripe, de uma pneumonia? Se é que o senhor pode dar uma orientação, ou seja, isso não é pneumonia, isso não é gripe, isso é asma. Né? Isso é uma das maiores confusões diagnósticas que a gente observa na prática diária. Né? É muito comum a asma se manifestar com uma tosse persistente, mas não é uma tosse aleatória. É uma tosse que tem horário para começar. É uma tosse que piora no final da tarde, vai avançando no decorrer da noite e piora demais de madrugada. Essa asma, ela tem todo um comportamento baseado nos nossos hormônios. Não tem relação com mudança do tempo, o frio da noite, e isso é muito complicado na hora de se explicar para o paciente, porque a maior associação que eles fazem é com a queda da temperatura. Na verdade, você tem uma manifestação da asma à noite e de madrugada por conta do cortisol, que é um hormônio que todos nós produzimos. Todo mundo faz o tal do cortisol. E ele tem uma ação anti-inflamatória para os nossos pulmões. Só que a gente começa a produzir o cortisol de manhãzinha e para de produzir por volta de 4, 6 horas da tarde. Então, aquele período da noite, o asmático fica praticamente desprotegido dessa proteção para o seu pulmão e os sintomas vão se manifestar preferencialmente nesse horário. Tá? O paciente asmático é aquele que tosse e que acorda com falta de ar de madrugada. Esse é o mais típico. Mas ele pode sentir um chiado no peito, que é muito inespecífico, pode se confundir com um quadro de gripe, de resfriado também. Ele pode ter uma sensação de dificuldade para respirar, mas que ele só percebe quando se exercita. É muito comum a pessoa ter uma vida tranquila enquanto é sedentário e quando passa a praticar alguma atividade física tem uma certa limitação. Então isso leva a uma investigação. Uma outra confusão que é muito grande é asma e pneumonia. Pneumonia é uma doença infecciosa, geralmente causada por bactérias, mas que também pode ser causada por vírus. A pneumonia dá mal-estar, febre alta sempre. A tosse na pneumonia não é o sinal mais marcante.
A pessoa com pneumonia pode começar a ter a tosse depois de 4, 5 dias em que isso já está em evolução ou até mesmo em tratamento. E é muito comum você pegar um atendimento de um paciente que já chega com uma dificuldade para respirar, tossindo demais, sem febre e acabar tendo o seu diagnóstico confundido com de pneumonia. Então é mais uma das formas de retardar o real diagnóstico e começar o tratamento correto. Essas doenças respiratórias, doutor, assim, é muito comum elas aparecerem justamente no inverno, pneumonia, gripe, etc. Quer dizer que a asma pode aparecer em qualquer estação do ano? Aqui para a gente sim, porque no nosso país a gente tem uma condição climática muito única. Eu costumo dizer que o Brasil ele não tem um inverno, ele tem uma mistura de estações ao longo do tempo, né? O nosso inverno, ele não traz problemas respiratórios só por causa da temperatura, porque é difícil você ter aquele frio que fica meses, né, os 3 meses assim direto. A temperatura fica variando. Você tem um certo calor durante o dia, depois vai entardecendo, começa a esfriar, de madrugada fica mais frio, comecinho da manhã começa a esquentar. Então essa variação na temperatura vem acompanhada com uma baixa umidade. Então você tem o ar muito mais seco e é esse o problema que nós enfrentamos, porque nesse ar seco você tem um aumento da quantidade de poeiras. Mas quando a gente fala de poeira, a gente não está falando da sujeira da poeira apenas. Essa poeira está muito mais carregada de vírus, de bactérias. Isso aumenta a exposição que a gente tem a esses germes e aumenta o risco de quadros infecciosos e de estímulos nos pulmões dos asmáticos que vão fazer com que eles seja uma enorme fonte de inflamação e aí que os sintomas se agravam. Isso pode acontecer no nosso inverno, quando você tem o tempo seco e as poeiras assim em exposição maior, mas também pode acontecer no verão, onde você tem uma situação de umidade maior, as casas acumulando mofo e isso também sendo a origem de uma exposição terrível para causar crises de asma também. Agora, doutor, do ponto de vista físico, a gente sabe assim, que o senhor colocou debaixo desse guarda-chuva, né, vários nomes, bronquite asmática, quer dizer, o que acontece do ponto de vista físico com o pulmão? O que vai acontecendo com o pulmão num quadro, no episódio de asma, hein, doutor? O pulmão, ele vai sofrendo uma inflamação. Eu gosto de explicar para os meus pacientes que asma é igual inflamação. Uma inflamação persistente, crônica, mas variável. Essa inflamação passa por fases de aumento e depois de diminuição. Então, quando você tem mais inflamação no pulmão do asmático, você tem mais liberação de substâncias inflamatórias e basicamente vai acontecer o fechamento dos brônquios, que são os canos por onde o ar tem que passar para a gente respirar. Uma vez que eles vão se fechando por conta da irritação, eles vão acumulando mais secreção. Isso dificulta a respiração. Isso traz os sintomas cardeais da asma, tosse, falta de ar, chiado no peito. E quanto maior o tempo em que isso permanece inflamado e fechado, com consequente aumento da retenção de secreção do catarro, você corre o risco de desenvolver infecções porque as bactérias ficam se desenvolvendo aí. Então, tudo começa dessa forma. O pulmão com asma é um pulmão inflamado, um pulmão que tende a fechar. E é aí a base do tratamento. Reverter essa situação antes que se torne irreversível. Uma asma, doutor, assim, não tratada, vai desencadeando quais outras debilidades no organismo, doutor? É porta aberta para que tipo de outras coisas? É porta aberta para perda de capacidade respiratória. A gente nasce com um potencial de desenvolvimento dos pulmões que vai gerenciando nas diversas fases da vida. Uma criança tem um pulmão pequeno, mas essa criança vai ser um adulto. Então, quando a asma não está bem controlada, desde criança, ela pode impedir o completo desenvolvimento desse pulmão. Então você vai ter um adulto com uma capacidade muito comprometida na parte respiratória. Ou então, você vai ter um pulmão que vai se desenvolvendo aos trancos e barrancos.
O nosso pulmão, normalmente, ele continua crescendo esse desenvolvimento e vai atingir o máximo desse crescimento aos 20 anos de idade, mais ou menos. A partir dessa idade, o nosso pulmão começa a perder capacidade, começa a perder todo aquele desenvolvimento, mas é muito lento. Então você vai chegar com 80, 90 anos de idade, com uma função pulmonar menor, mas o suficiente para uma vida normal. No asmático, ele pode até conseguir desenvolver perto da normalidade, mas ele vai perder depois muito mais rápido. Então, o paciente asmático com 40, 50 anos de idade, que não conseguiu um controle, um tratamento adequado, ele vai estar praticamente inválido. Ele não consegue desenvolver as mesmas atividades que um adulto da mesma idade. Uma pessoa, doutora, a gente precisa do pulmão, de ar, de respiração para poder exercitar, para poder caminhar, para poder fazer exercício, para poder trabalhar, para poder viver, né? Ou seja, uma pessoa que tem essa persistência crônica, que é a asma, enfim, como é que é o dia a dia, doutora? Ela vai sentir cansaço, subir uma escada, vai fazer um trabalho, cansa rapidamente, como é que é? Nisso daí a gente já puxa também um pouquinho a forma de avaliação da asma. Porque você vai classificar a asma em leve, moderada e grave. E você classifica dessa forma de acordo com a quantidade de remédio que a pessoa precisa usar para ficar bem. Então, quando precisa usar pouco remédio, é uma asma leve. Quando precisa usar remédio numa quantidade mais ou menos, é moderada. Se ele precisa usar muita medicação para ficar bem, ele tem uma asma mais grave. Então, toda asma sem tratamento é uma asma grave. Essa pessoa, ela vai ter limitação para suas atividades diárias. Você vai ter, por exemplo, um operário que não vai conseguir render no seu dia a dia porque ele não tem fôlego para fazer aquela atividade repetitiva. Motoristas com asma, isso daí também é uma coisa pouco explorada, mas muito preocupante. Imagina a pessoa ter uma crise de asma na hora que está dirigindo na rodovia, simplesmente apaga. A asma, ela nem sempre avisa quando vai atacar numa crise. Ela já pode começar uma manifestação de forma intensa. E você não tem tempo hábil para conseguir manejar isso daí. Então é muito importante orientar, repetir a necessidade do tratamento contínuo. Asma é uma situação muito complexa. Não basta só a pessoa achar que está bem. Ela tem que sempre ser reavaliada de forma objetiva para a gente dizer se o controle está adequado, se a medicação está adequada, se está sendo necessário aumentar a medicação ou se vai ser possível diminuir. Tudo isso a gente tem que fazer ao longo de uma vida. E aí, doutora, assim, a gente sabe, tem situações e situações, a pessoa, o vizinho está com asma, então aí o cidadão vai lá, tem aquele medicamento, toma isso porque ajudou no meu filho, ajudou na crise de asma, vai ajudar para você também. E aí as pessoas vão, nesse medicamento que você falou, tomam por conta própria. Está aumentando o risco? É complicado, porque você pode estar usando a medicação achando que está sendo bom para você, mas quando a gente avalia realmente com todos os critérios, você pode até se assustar, mas você não está tão bem controlado. Ou você perdeu função pulmonar, ou o paciente costuma dizer, não, mas eu não sinto nada. Fala, bom, o que você faz de atividade? Não, eu jogo futebol de vez em quando. Legal, mas você joga no ataque ou na defesa? Não, eu fico mais na defesa. Tudo bem, você é da zaga, lateral? Não, eu sou goleiro. Bom, você é goleiro titular ou reserva do time? Eu sou reserva. Falei, então você nunca vai ter uma atividade em que vai ser exercido a sua respiração até um limite e que você perceba se tem limitação ou não. Parado, todo mundo é normal. Na hora da atividade, na hora do exercício, é que você consegue também perceber o grau de limitação que a pessoa pode ter. Uma pessoa que tem asma, que já tem esses episódios, essas crises, ela pode fazer exercício? É bom fazer exercício? Vai fortalecer? Ou já que eu tenho dificuldade de respirar, já que eu vou sentir cansaço, como o senhor citou agora, então é melhor tratar primeiro a asma? Então aí vem uma outra história, né? Nós atualmente temos medicações excelentes
para o tratamento de asma. 98% dos pacientes asmáticos são totalmente controláveis com o tratamento correto. Então, hoje, o paciente asmático tem vida normal, ele não precisa se privar de mais nada na sua convivência. Ele quer fazer atividade física, ele pode fazer à vontade, não existe nenhuma restrição, nenhuma contraindicação, desde que ele esteja bem controlado. Porque toda atividade física, num asmático não controlado, vai desencadear mais sintomas. Entendi. E é muito complicado porque se criou aquela ideia de eu vou fazer uma atividade física para minha asma melhorar. Infelizmente, a asma não melhora com a atividade física. A asma melhora com o tratamento. O que vai melhorar com a atividade física é o funcionamento da sua musculatura. Quem tem mais atividade física, sendo asmático, vai ter menos percepção da falta de ar, do desconforto, porque essa musculatura está mais desenvolvida. Agora, um paciente asmático sem tratamento adequado resolve fazer uma atividade física, é importante entender que toda essa atividade física vai piorar os sintomas. Então, a gente tem que ter muita cautela nisso. E eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, eu vou perguntar para o Dr. Luiz Braganholo, e aquela pessoa, de repente, já que é fortalecimento do pulmão, respiratório, enfim, e a pessoa que tem crise de asma e gosta de um cigarrinho. Combina asma com cigarro? Isso e muito mais no próximo bloco, aqui no Vida Saúde, que vai para o intervalo, mas volta só para você, porque você merece, viu?